Shalom, shalom, eu sou a Morada Devorah e hoje nós vamos falar sobre o mês de Adar. Então, está chegando Purim, já estamos no mês de Adar, Baruch Hashem. E eu vim trazer algumas coisas sobre o mês de Adar. Todo mundo sabe que quando entra o mês de Adar, aumenta-se, a alegria. Mas como aumentar a alegria? Como assim? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entornar o caneco todo dia? Não. A gente sabe, inclusive, que embriagar-se não é uma coisa positiva, não é uma coisa bem vista pela Torá, Sabemos que é proibido, nós devemos ter sempre o controle. E também não podemos usar absolutamente nada que vá fugir da realidade, Nada para fugir da realidade. São coisas complicadas que nem todo mundo lembra, mas eu achei importante já iniciar falando. Mas tem fulano que tem costume. O problema é do fulano. A gente aqui tá aprendendo aqui entre a gente, aprendendo os nossos costumes, o que nós seguimos, segundo a orientação dos nossos rabinos, de acordo, sempre à luz da palavra do Eterno, Então, além dos versículos que tem aqui, das lembranças, dos trechos do Pirkei Avot que eu vou estar lendo naquele livro que eu mostrei para vocês quando falamos do... Não lembro exatamente do que. Acho que foi Tu B'Shvat, aquele livro do Rabino Daniel Faur. Então, vou fazer a leitura de alguns trechos, mas eu vou trazer acréscimos, Muitos acréscimos. Vamos usá-lo como base para o nosso estudo. Acréscimos o quê? Da Morá? Não. Acréscimos de outros versículos, não tá nada para deixar sobre este tema, tá bom? Sobre essa questão de alegria. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que aumenta a alegria em Adar. Mas como assim? Eu tenho que sorrir para tudo? Como que eu vou aumentar a minha alegria? Esse é o objetivo desse vídeo, No caso desse áudio, porque vídeo não vai estar dando hoje. Bora lá. Eu vou fazer a leitura igualzinho do outro vídeo, tá bom? O Talmud no Tratado de Ta'anit 29a escreve: Mishen Nirnaz Adar Marbim Besimcha. A partir do momento que entra o mês de Adar, aumenta-se a alegria. A festa de Purim foi fixada para ser um dia de banquetes e alegrias. Você encontra isso na Megilat Esther, no livro de Esther, capítulo 9, versículo 22. Nossos sábios usaram o termo marbim, aumentam, no plural, para nos ensinar que a festa de Purim causa com que o mês de Adar nos propicie tantas alegrias, até o ponto de que não existam mais tristeza. Ou seja, Purim vem pra gente para ficar feliz no mês de Adar e aí esquecer que existem tristezas, existem momentos tristes. Este é o significado do termo ter sido usado no plural, marbim, para que aumentemos bastante o nosso júbilo, de tal forma que, de fato, sintamos a alegria verdadeira em nosso ser. Então, está trazendo pra gente de onde que nossos sábios tiram, esse termo, está lá no Tratado de Ta'anit 29a, sobre essa alegria do mês de Adar. E realmente, assim, você vai ler o Megilat Esther, o livro de Esther, tá falando sobre uma época de banquetes, de alegria. Então, se você tá dando uma festa, tá encontrando com pessoas que são boas, que são legais, que você gosta delas, que você gosta da companhia delas, tá fazendo um banquete, uma festa, os momentos... Morá, é um cafezinho da tarde, que te trouxe essa alegria, tá fazendo certinho, tá indo ali de acordo com esse costume, tá trazendo essa verdadeira alegria. Só que, lógico, isso é um tipo de alegria, Vamos lá? Existem, para cada pessoa vai ter uma verdadeira alegria, Por exemplo, minha verdadeira alegria é passar Shabbat em comunidade, é uma alegria. As festas em comunidade, para mim, sim, é maravilhoso. Mas a gente sabe que esse termo de alegria verdadeira, ele quer falar, ele conota uma alegria, mas não é uma alegria passageira, não é uma alegria de momento que acabou e daqui a pouco você não lembra mais. Eu acredito que você já está pensando em vários motivos para se amar de verdadeira alegria. Então você pode estar pensando na Torá, no Mashiach, em várias outras coisas, e vamos chegar lá. Então bora lá. A alegria verdadeira só pode ser experimentada quando o ser humano atinge o seu ápice e não sente falta de nada. Quando está tranquilo consigo mesmo e feliz com o que tem, aí sim pode-se dizer que atingiu a felicidade. Em contrapartida, quando ele sente algum vazio, a falta de algo, então automaticamente passa ao âmbito da infelicidade. Ou seja, você só vai ser alegre de verdade quando você for feliz
com o que você tem. A gente sabe que essa é uma máxima, um comentário, uma fala muito comum, né, no nosso meio, sobre você ser feliz com o que tem. Então, quem é rico, quem é feliz com o que tem, como você realmente tem uma vida plena, uma vida melhor, sendo feliz com o que tem. Mas como assim, moral? Olha, tem várias coisas ruins acontecendo no mundo, às vezes eu tô recebendo várias notícias, tem realmente muita coisa para eu me entristecer. Devemos sim ficar triste em determinados momentos, mas a nossa visão total não deve ser somente nessas situações. Por exemplo, se eu tô no momento que eu tô assistindo... Porque, assim, o algoritmo da internet funciona muito bem. Ele vai te mandar o conteúdo que você comenta, que você curte, que você passa mais tempo ali lendo os comentários. O algoritmo entende que você gosta daquilo ali, então ele vai te enviar mais conteúdos desse tipo. Então, se a gente fica só vendo coisas ruins, só pensando em coisas ruins, só ali, o algoritmo vai começar a entregar mais notícias ruins, coisas ruins, nenhuma notícia boa. E isso vai trazendo um sentimento de tristeza, a gente vai murchando, né? Por exemplo, quando se fala do Rio de Janeiro, todo mundo já pensa logo em quê? Nossa, o Rio de Janeiro é muito perigoso, tem que tomar cuidado. Temos, realmente, mas assim, não é 100% do tempo perigoso. Então, o que isso quer dizer? Se você só focar na coisa ruim, a sua vida realmente, né? Tudo bom? E é um ponto muito interessante que me lembrou Lamentações. Pois é, você deve ter pensado nessa parte também. Em Lamentações 3, ele começa a explicar, fala da aflição, lá. Aí eu separei uns versículos para contextualizar. Um pouco antes, um pouco depois do versículo que a gente sempre lembra, né? Quando fala de trazer a memória que traz esperança. Bora lá. Estamos em Lamentações 3, e daí eu vou ler do versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, assim, antes ele está trazendo ali várias coisas tristes, né? Dizendo, nossa, não consigo parar de pensar nisso. E daqui a pouco ele começa a falar o quê? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E daí começa a dizer coisas que dão esperança. Isso é muito importante a gente fazer esse movimento. Inclusive, o nosso cérebro, falando aqui de neurociência, que eu já falei pra vocês que eu gosto dessa, quando a gente fica focando muito em uma coisa... Então, por exemplo, se você começar agora a pensar, ai, nossa, carro vermelho é muito bonito. Onde você passar, o seu cérebro vai focar nos carros vermelhos. Você vai pensar, nossa, do nada eu tô vendo um monte de carro vermelho. Não, é só que você focou naquilo, aí o seu cérebro começou a procurar exatamente aquilo que você tinha focado, que você tinha gostado, entendeu? Isso acontece demais, o nosso cérebro é muito perfeito. Então, unindo essa questão, que é essa informação que a neurociência traz pra gente, que aquilo que você foca, o seu cérebro, ele vai reforçando. Se eu não me engano, eu acho que eu falei isso em outro momento. Mas, enfim, aquilo que você foca, o seu cérebro vai reforçando, inclusive isso sobre você. Então, por exemplo, se eu falo assim, nossa, eu sou uma pessoa muito antipática. E daí o seu cérebro vai procurar coisas que reforcem essa ideia que eu fico pensando, que fica na minha cabeça. Por exemplo, eu tinha muito disso, eu achava que eu não era uma pessoa tão simpática. Todo mundo fala, você? Nossa, você é tão simpática. Eu ficava assim, eu não achava, não. Era uma coisa que eu criei na minha cabeça, não sei, não lembro porquê. E hoje em dia eu paro e falo, nossa, realmente, eu não sou, não. Depois que 2 ou 3 pessoas falaram que eu era simpática, eu fiquei assim, ué. E comecei a notar que realmente eu sou muito mais simpática do que eu imaginava. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa muito, sabe? Eu até tinha lido um artigo sobre isso, que é por isso que existe um costume muito bom de você gravar trechos de versículos, trechos da Torá, trechos do Pirkei Avot, por exemplo, de outros trechos que são importantes você ter na minha memória, para quando vier algum pensamento não tão legal, você substituir. Assim como a gente troca de roupa, a gente pode trocar de pensamentos. Isso é muito positivo para o nosso desenvolvimento. E principalmente quando a gente fala de versículos, né? Eles têm uma intenção
Porque a gente sabe que Hashem, ele comanda todo o universo, né? E um ponto importante, se eu não me engano, ele até fala aqui disso também, né? Eu gosto muito dos conteúdos do Rabino Shalom Arush, então por isso você vai perceber ali algumas semelhanças. Pois é. Então, e aí o Rabino Shalom Arush fala muito sobre isso. Hashem me ama e tudo o que ele faz é para o meu bem. Ah, mas aí, poxa, isso aqui foi tão ruim, não foi bom. Consuletová, isso também é para o bem. Você entender que Hashem te ama muda muito a nossa perspectiva sobre as coisas que vão acontecendo. Aconteceu uma vez uma festa, recentemente, não lembro qual foi, mas teve uma festa. E aí o Roshi e eu indo pra sinagoga, assim, a gente mora bem longe. E o carro deu problema. Deu problema assim, aleatoriamente. E a gente ficou assim, meu Deus. E atrasou, a gente não conseguiu, né, chegar a tempo. E, enfim, várias coisas aconteceram. Mas, né, deu tudo certo, graças a Deus, não atrapalhou em nada. E a gente ficou assim, poxa. E depois eu falei, não, eu tinha acabado de assistir outro vídeo sobre esse assunto, né? E aí a Hashem me ama e tudo que ele faz é para o meu bem. E assim, isso ajuda a não ficar estressado, não ficar focando ali no negativo, ficar nervoso, ficar preocupado. Não, é isso, é isso. Ah, às vezes a gente não percebe, mas tivemos um livramento maior lá na frente. Só a Hashem sabe de todas as coisas, sabe? Então, muitas coisas acontecem para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem. E outras, realmente, assim, são, às vezes, consequências de pecados, né? A gente sabe de que se queixou senão dos seus próprios pecados. Tem várias coisas por trás, mas a gente não pode deixar de pensar que Hashem nos ama e tudo que ele faz é para o nosso bem. Então, mas foi difícil, mas está doendo, mas está complicado. Sim, mas pode ser usado para teu aprimoramento, pode ser usado para o bem. Se você não converter isso para o bem, você entra num limbo de infelicidade, de tristeza, e Hasveshalu Aleinu, você fica realmente doente. Então, é muito importante a gente pedir ao Eterno, né, pra gente ter consciência de quando é o momento. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, tem tempo de chorar, vai ter tempo de se lamentar, de ficar triste. Tem momentos que mitzvah, inclusive, ficar triste, né? Então, realmente, vamos ficar tristes, vamos chorar, vamos lamentar. Mas não vamos ficar naquilo ali para sempre. Existe um período, até pro luto existe um período. E é importante passar por cada período. A frustração, todos os sentimentos, eles são bons na medida correta. Tudo que ultrapassa a medida correta pode nos atrapalhar. Então, nós precisamos ter essa sabedoria, buscar do Eterno essa sabedoria para conseguir viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida contente, e não necessariamente é uma vida sem tristeza ou sem dificuldades, mas é a forma que a gente enxerga as dificuldades que estamos passando. Isso é muito importante e muda completamente a nossa perspectiva da vida e o nosso dia a dia. Eu tô falando pra você ficar assim, biruleio, e ficar assim, nossa, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, há tempo para todas as coisas. Mas, nesse mês em específico, é o mês de aumentar a alegria. Daqui a pouco tem os meses no nosso calendário que são tristes. Então, nesses meses, vamos jejuar, vamos chorar, vamos ficar tristes. Mas, nesse mês de Adar, vamos procurar realmente aumentar a nossa alegria. Então, vou finalizar esse áudio, que já tá ficando longo, vou fazer mais, mas assim, vou finalizar por aqui. E o exercício que eu vou passar para você foque nas coisas positivas. Olha agora pro seu lado, começa a pensar, pega uma caneta, se puder, e um lápis, um papel, caneta, papel, e escreve aí o que você tem para agradecer ao Eterno que ele te deu. Às vezes a gente só pensa, só vê as coisas ruins, as coisas que não estão dando tão certo, e não percebe as coisas maravilhosas que acontecem no nosso dia a dia, né? Tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, agradeça pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos. Eu não tenho esposo, pela sua congregação. Eu não tenho congregação presencial. Tem congregação online, tem a Brit Miklat. Pelos ensinos, Hashem, ele tá cuidando de você. Hashem te ama. Escreve no papel, Hashem me ama e tudo que ele faz é para o meu bem. Isso é muito importante. E para nós é muito interessante também lembrar, como sempre, do amor do nosso Mashiach. Então, assim, o sacrifício dele também por nós, pensando, né, na gente, e mesmo com todos sendo pecadores, ele se sacrificou em nosso lugar. É muito importante lembrar disso, né? Hashem nos ama e que deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, lembrar disso também é muito, muito importante. É isso, por enquanto é isso. Shalom, shalom.